Mano, o técnico do Fortaleza falou tudo sobre a equipe do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Olá, Marta. Poucos minutos para o Fortaleza sair daqui com 3 pontos importantíssimos. Passou 90 minutos praticamente fora da zona de rebaixamento. Queria que você falasse sobre esse gol sofrido no finalzinho, o sentimento que você tá, realmente, que eu acho que o sentimento mesmo, depois desse empate que sai. É sempre importante pontuar fora de casa, ainda mais contra o Corinthians aqui, mas dessa vez sai com uma frustração. Acho que o empate não seria mau resultado antes do jogo começar, depois, com o caminho que o jogo tomou, acaba por ser um mau resultado. Cara, a real é que o Fortaleza entrou ali pensando no empate, né? Eles vieram retrancados, conseguiram achar um gol ali, mas o Corinthians depois conseguiu ir atrás dos resultados nos acréscimos. Mas assim, a escalação que o Dorival entrou hoje foi totalmente focando na Copa do Brasil, né? Elogiar a postura tática dos meus jogadores, muito bem no campo. Lembro-me na primeira parte de uma ou duas oportunidades do Corinthians e na segunda quase nenhuma. Posse de bola normal, o Corinthians começou quase a perder. Elogio a atitude e a entrada da minha equipa, entrou com personalidade, entrou a querer jogar, acaba por fazer o golo e a partir daí, fazendo o golo, a equipa tranquilizou um bocadinho, deu obviamente a iniciativa mais ao adversário e quando não deu, o adversário foi buscar a iniciativa e a partir daí é normal que o Corinthians vá à procura do resultado. Nós na primeira parte conseguimos ser mais completos, quando tivemos bola agredimos o adversário, chegámos à área, tivemos oportunidades, na segunda parte já não conseguimos tanto. Depois olhar para um Corinthians que no intervalo coloca 4 jogadores que são quem são, a qualidade obviamente aumenta em muito e as nossas dificuldades também aumentaram. Colocou as estrelas ali para tentar resolver, né? Mas nesse aspecto eu acho que o Dorival deveria já entrar com os titulares, eles fazerem o resultado e aí sim colocar os reservas no intervalo, né? Normal, mas mesmo assim eu destaco que Corinthians com bola, com circulações, muitos cruzamentos para a área, mas oportunidades de golo que eu me recordo praticamente não houve. Houve aquela bola do Yuri que o nosso goleiro, o Vinícius, controlou muito bem, ele acaba por rematar ao lado, pouco mais que isso, e depois de facto é pena que no fim, já com o desgaste, já com o cansaço, aconteça o golo como aconteceu, porque acho que nós fizemos uma partida em questões táticas. Não vou falar de merecer ou não, porque obviamente aí o Corinthians foi à procura do empate tendo mais bola, mas em questões táticas acho que fizemos, começando a ganhar como começámos, fizemos um jogo muito competente e que nos foge estes 3 pontos por uma questão de detalhe. Elogio a postura da equipa, a equipa entrou muito mal no último jogo com o Grêmio e foi aquilo que nós vimos, hoje entrou de forma diferente, é isto que nós queremos, uma equipa mais completa, mais impositiva logo na entrada dos jogos. De facto fica este gosto amargo até pelo trabalho que os jogadores entenderam muito bem o plano de jogo, entenderam as vulnerabilidades do Corinthians, as fortalezas do Corinthians e a partir daí conseguiram ir gerindo o jogo, em muitos momentos sem bola, mas é também importante saber sofrer. Fica de facto esse gosto amargo do gol sofrido no fim. Mas eu acho que a torcida também tem que ficar orgulhosa do esforço, daquilo que o Vinícius disse, da muito boa partida em questões de guerreiros e em questões táticas. Eu acho que a partida é muito completa da nossa equipa. Repito, quando a equipa defende mais, muitas das vezes é porque o adversário nos obriga a defender mais, não é porque nós queiramos. Então aproveitar mais uma vez para dizer ao torcedor do Fortaleza que compareça, enche ao Castelão, faça uma tarde, uma noite do próximo jogo, já forte em questões de apoio, em questões de nós fazermos do nosso estádio um ambiente muito difícil para os adversários, um ambiente muito positivo para quando faltarem as forças aos nossos jogadores, ele seja o 12º jogador. Por que o time do Corinthians tem tanta dificuldade para propor o jogo e chegar a números elevados de gols? Nós não temos dificuldade de propor. Eu volto a falar para vocês que nós temos 3 homens que são fundamentais para a nossa equipe. Esses 3 homens ficaram só na minha gestão aí praticamente 16 ou 17 rodadas sem poderem participar. Jogaram poucas partidas. São jogadores fundamentais que dão uma dinâmica muito grande à nossa equipe. Eu acredito que o primeiro problema ele foi solucionado. Nós passamos aí muitas rodadas sem sofrermos gols. Estamos tendo ele ajustou isso, realmente no sistema defensivo ele fez um ajuste, mas assim, o Corinthians não tá propondo o jogo. O Corinthians faz bastante tempo que tá pegando o time que tá lá embaixo, pegou Vitória, empatou, isso antes do Mundial de Clubes, né, a Copa do Mundo de Clubes, empatou com o Cruzeiro, com o Botafogo. O Botafogo foi fora de casa, mas esses pontos em sequência em casa que o Corinthians tá perdendo, ele não costumava perder com o Ramon Dias.
Então eu acho sim que o Dorival Júnior tem que fazer um esquema pro Corinthians propor o jogo dentro de casa, porque tá dentro de casa. Eu acho que realmente tem ali que propor, que mostrar que é o Corinthians que manda no jogo. Pagando um preço em razão de alguns erros pontuais que têm acontecido. Isso demanda tempo, trabalho, repetição, erros, acertos. Não tem como, não tem um outro caminho. Mas, de um modo geral, a equipe teve bola. A equipe teve, a maior parte do tempo, a bola nos pés, troca de passes, são jogadas individuais. E para que você tenha jogadas individuais, você tem que ter jogadores com esse perfil, com essa característica. Mas aí ele entrou com o time reserva, né? Não tava o Garro, o Yuri, Memphis, o Carrijo. Então, assim, ele tinha que entrar com o time titular e aí depois trocar para os reservas, na minha visão. Em uma dessas jogadas que nós criamos algumas boas possibilidades. As chances de gols apareceram, as oportunidades foram criadas. Não fomos felizes nas conclusões. E acabamos aí, naturalmente, amargando o que poderia ter sido um resultado diferente. O Mário tem capacidade para uma recuperação muito mais rápida, é um jogador que atinge essa... Foi tudo muito bem conversado com ele. Ele busca uma recuperação muito rápida, ele tem esse perfil. Não vejo que seja um problema. Nós tínhamos vários jogadores voltando, então você colocando esses jogadores numa partida como a de hoje, com nível de exigência, e de repente daqui a dois dias e meio, novamente, ou 3 dias estarmos em campo para um jogo decisivo, já com o desgaste que houve no meio de semana. Cara, mas eu não entendo. O Dorival espera o time perder pra colocar os caras, e aí coloca os caras que são titular na fogueira, tentando ali fazer um empate ou virar o jogo, como foi contra o Botafogo. Então por que que ele não coloca de titular já no começo? E aí poupa. Por isso que eu não... Poupa no intervalo. Por isso que eu não entendo. Eles fazem o resultado e aí poupa no intervalo. Pra mim faria muito mais sentido do que colocar os titulares que estavam no banco no segundo tempo. Eu acredito que não seria o ideal. A decisão tomada, na minha concepção, foi correta. Alterações, elas são técnicas e na maioria das vezes, a gente procura alternar com as peças para que a gente possa ter sempre na rodada seguinte um time totalmente recuperado, principalmente para uma decisão como será agora na quarta-feira. Nós não tínhamos uma outra opção. E o Dorival falou também sobre as contratações, que ainda não teve nenhuma no Corinthians. Eu acho que isso daí é um acerto inicial. Eu pontuei aquilo que eu pensava em relação à equipe. Via necessidades e foram pontuadas. Por outro lado, eu trabalho com o grupo que eu tenho. E eu acredito e valorizo sempre aqueles jogadores que aqui estão. Caso cheguem ou não cheguem, aí é uma outra situação. O Fabinho está trabalhando muito para que tudo isso aconteça. Eu sei das dificuldades que nós estamos no mercado, e não adianta aqui eu me desesperar com uma situação. Cara, mas esse discurso de reforço está desde o início do ano. Já abriu a janela do início do ano, só contratou o Angilério no ano inteiro, perdeu acho que mais de 4 jogadores e o elenco tá se reduzindo. Então eu acho que o Corinthians tem que ir pro mercado de transferências o mais rápido possível, porque precisa de peças. Eu tenho consciência daquilo que a gente poderia realizar se tivéssemos um elenco um pouco mais encorpado. Seriam jogadores pontuais, mas muito importantes. Nós perdemos aí Yuri, por exemplo. A característica do Yuri, ela é fundamental para a nossa equipe. Nós não tivemos ao longo aí de muitas rodadas um atleta sequer parecido com esse perfil. Então, em algumas funções nós precisamos. Nós vamos tê-los a partir do momento que o clube possa nos proporcionar. Não acontecendo, eu não tenho que ficar preocupado com isso. A minha preocupação tem que estar com o grupo, com o elenco, valorizando, tentando melhorar, tirar o máximo possível de cada um. As oportunidades estão sendo dadas. Só que você não ganha o jogo diante do Fortaleza, que está muito mal no Campeonato Brasileiro. O torcedor fica frustrado, o torcedor fica com... O torcedor se pergunta por que não colocou o time titular. Mas eu não consigo enxergar outra maneira de conseguir competir diante do
rival na quarta-feira, que fisicamente é muito melhor do que o Corinthians, porque seus jogadores são mais jovens, seus jogadores têm mais saúde, seus jogadores têm mais intensidade, e o segundo tempo do derby em casa foi a prova disso, quando o Corinthians não consegue jogar direito porque o rival se impunha até fisicamente. A gente conseguiu fazer uma marcação muito forte no primeiro tempo, no segundo a gente perde esse poder de marcação pela força física. Isso é realmente. Mas assim, o Dorival Júnior tá deixando o Campeonato Brasileiro de lado, né? Isso tá bem claro. Ele não tá focando no Brasileirão. E eu acho que tem que focar no Brasileirão também. O Brasileirão é importante. E o adversário se impõe até que sai o gol. Foi a primeira chance do Corinthians naquela segunda etapa. Se você não cuidar dos seus jogadores, você não consegue competir fisicamente na quarta-feira. Ou você cuidava desses caras, os seus principais jogadores para quarta-feira, ou na quarta-feira fisicamente você não tem a mínima chance de competir. Então, é uma decisão dura, é uma decisão complicada do Dorival. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando desse jogo entre Corinthians e Fortaleza, que eu acho que muita gente tá se questionando no Dorival, falando que ele deveria poupar, outros falando que ele não deveria poupar. Na minha opinião, ele deveria começar com o time titular e aí sim alternar no segundo tempo. Não totalmente titular, poderia ser um time misto, mas assim, ele começou total reserva ali. E eu acho que isso foi um erro, porque ele tá deixando o Campeonato Brasileiro de lado. E eu não acho interessante essa ideia de alguns treinadores, né, de só focar na Copa do Brasil. Mas mesmo assim, dá pra entender o lado dele, já que talvez não, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras é o mais importante do ano pro torcedor corintiano. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.